Olá, hoje estamos à conversa com o comandante Carlos Valentim, diretor do Núcleo de Museologia da Marinha Portuguesa. Estamos numa sala fantástica, na Sala da Marinha Mercante, no Museu de Marinha, junto aos Jerónimos. Um espaço fantástico que nos recebeu fantasticamente e que eu convido desde já a visitar. É uma visita imperdível para conhecer mais da nossa história, para conhecer mais desta ligação dos portugueses com os mares. Vamos falar sobre os mares, obviamente, vamos falar também sobre a Marinha, vamos falar sobre a história, vamos falar sobre a geografia e vamos falar sobre muitas coisas de cá e de lá. Comandante Carlos Valentim, comandante, porquê a Marinha? Antes de mais nada, eu queria agradecer esta oportunidade que nos dá, a nós, Museu de Marinha e à Marinha, podermos falar sobre os nossos objetivos, sobre as nossas missões, sobre aquilo que é o nosso trabalho no dia-a-dia. A pergunta que tinha... Porquê a Marinha? Porquê não a Força Aérea ou porquê não o Exército? Olha, eu nasci e cresci numa cidade marítima e numa sociedade muito associada aos descobrimentos, muito ligada aos descobrimentos. Eu nasci em Lagos, no centro histórico de Lagos, dentro das muralhas, portanto, na parte histórica de Lagos, e aí cresci até entrar para a escola primária. Mas mesmo depois, até vir para a Marinha, até 1985, até aos meus 17 anos... O mar sempre fez parte? O mar sempre fez parte da minha vida. O meu pai esteve ligado ao mar, trabalhava no mar, o meu avô paterno também trabalhava no mar, e há que referir que toda aquela cultura, toda aquela ambiência ligada aos descobrimentos que Lagos nos dá, tudo isso eu vivi. Então era uma dupla paixão, era o mar por um lado, mas a história ligada ao mar. Exato, porque eu desde muito jovem comecei a ler a crónica da conquista dos feitos da Guiné do Gomes e Andes de Zurara, porque me despertava bastante interesse perceber como é que Lagos tinha iniciado os descobrimentos, como é que se tinham iniciado as navegações a partir dali. E é preciso também referir, e devo citar, que quando eu tinha 7, 8 anos, ia junto da estátua do Infante Dom Henrique e era um misto de fascínio e de medo, ou seja, aquela enorme estátua em bronze inaugurada em 1960, por um lado fascinava-me, mas por outro lado amedrontava-me, porque, enfim, era uma criança com 7, 8 anos. Todos os dias que entra no Museu de Marinha recorda-se dessa passagem, olhando outra vez para o Infante. Sem dúvida, até porque a estátua que aqui está é similar... É uma réplica? Não, é original. Esta é original e a de Lagos é réplica ou ao contrário? Não, são dois originais, portanto, um está aqui no Museu de Marinha, outro encontra-se em Lagos. Lagos, em 1960, antes de eu nascer, foi um dos palcos centrais das comemorações henriquinas, volto a referir, por toda aquela ambiência e por todo aquele clima que se fazia sentir e que ainda se faz sentir, como cidade turística que é, mas que se fazia sentir associado aos descobrimentos, e Lagos, em 1960, inaugurou a Avenida dos Descobrimentos, portanto, abriu uma ampla via, puxando a cidade para junto da Ribeira de Benzafrim e junto da costa da Baía, da extensa Baía de Lagos, e em 1960 Lagos foi palco de inúmeros eventos, de inúmeras inaugurações, entre elas a inauguração dessa estátua do Infante Dom Henrique, a inauguração também da estátua de Gilianos, um lacobrigense, ligado também aos descobrimentos e que, enfim, levou a cabo o primeiro grande feito, que foi a passagem do Cabo Bojador em 1434. E toda essa história está aqui patente no museu. O próprio museu tem uma história particular, porque está envolvido neste ambiente fantástico, com o planetário de um lado, o Mosteiro dos Jerónimos do outro, o CCV do outro, o rio e o mar mesmo à sua frente, com o padrão dos descobrimentos. Este museu também é uma paixão sua, eu sei. O que é que as pessoas deviam de saber sobre este museu e não sabem? O Museu de Marinha
nasce por decreto em 1863 e nasce através de um decreto de Dom Luís I. Dom Luís I, inicialmente, não deveria de ser rei. Portanto, ele é rei porque o seu irmão, Dom Pedro V, faleceu em 1861 e Dom Luís acaba por subir ao trono precisamente depois do falecimento do seu irmão. Dom Luís I foi o único oficial de marinha rei que nós tivemos na nossa história, porque ele era um filho segundo e, como era um filho segundo, seguiu a carreira das armas e estudou na Escola Naval e foi oficial de marinha até atingir a patente de capitão de mar e guerra e, inclusive, comandou navios. Um dos mais emblemáticos foi a corveta mista Bartolomeu Dias. Portanto, o Dom Luís tinha, por um lado, uma grande cultura, que era apanágio também da sua família. O seu pai, Dom Fernando II, um amante das artes, um amante da cultura. Os seus irmãos também, Dom Pedro V, era também um amante da cultura e das artes. Foi o patrono dos estudos superiores, naquilo que veio do curso superior de letras, aquilo que veio mais tarde a dar origem à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Portanto, estamos a falar de uma família que era apaixonada pelas artes, pela cultura e pelo mar. Ora, Dom Luís, que ascende ao trono por volta de 1861, nos finais de 1861, em 1863, publica o decreto que dá, portanto, aso ao nascimento do Museu de Marinha. Mas não aqui. Não, o Museu de Marinha, o primeiro local onde o Museu de Marinha esteve situado foi junto da Escola Naval, que se situava, portanto, na Sala do Risco, isto é, nas A Sala do Risco eu sei. A Sala do Risco era onde se faziam os desenhos para a construção das caravelas e das naus. Era uma zona de desenho das peças de madeira. Exatamente. Onde se concebia, portanto, de uma forma... No fundo era quase uma zona de AutoCAD dos tempos antigos. Exatamente. Os planos dos navios saíam dessa sala, onde se trabalhava em arquitetura naval. E para quem queira saber, para os nossos telespectadores, existe ainda uma guardada na zona de Vila do Conde, onde foram construídas as réplicas atuais da nossa caravela Vera Cruz e da nau que está ancorada em Vila do Conde, onde elas foram construídas. A Sala do Risco ainda existe e ainda lá estão marcadas as medidas base desses navios, que pouca informação temos hoje, porque hoje nós não temos muito detalhe das medidas exatas dos navios que fizeram os nossos descobrimentos. É correto? Exato. Portanto, nós, hoje em dia, temos informação, sobretudo em relação a navios de descobrimentos, com base ou em gravuras ou em baixos relevos, ou, enfim, alguns navios também vão sendo identificados no fundo do mar. Nós temos aqui, portanto, um navio que foi descoberto, uma nau, a Nossa Senhora dos Mártires, que foi descoberta em finais dos anos 80 e que era uma nau portanto, finais do século XVI e que nos proporciona toda uma informação acerca da forma como se processava a construção naval nos séculos XV e XVI. Mas ainda se sabe muito pouco. Mas deixe-me referir só... voltando à Sala do Risco do Museu da Marinha original. Deixe-me só referir este facto curioso que é, de facto, o Museu de Marinha nascer junto à Escola Naval, no complexo de instalações que a Marinha tinha na Ribeira das Naus, onde hoje se situam as instalações centrais da Marinha. Portanto, foi aí que foi escolhido o primeiro local para se edificar o Museu de Marinha. O Museu de Marinha foi constituído com peças que se encontravam na Escola Naval, mas também com um conjunto de modelos de navios que a Rainha Dona Maria II
tinha doado à Companhia Real dos Guarda-Marinhas. E foi com base neste espólio que nasceu o Museu de Marinha, sobretudo com um intuito e com um grande objetivo didático e pedagógico. Isto é, confrontar e proporcionar aos futuros oficiais de Marinha, aos futuros comandantes da Marinha, aos futuros homens do mar, toda uma cultura marítima ancestral que vinha desde o início da nacionalidade, que vinha desde o início da independência de Portugal. Esse foi o principal objetivo do Museu de Marinha e o principal intuito da fundação do Museu de Marinha por Dom Luís I em 1863. Mas deixe-me referir que há mais duas datas que importa aqui citar. A primeira é a triste data de 1916, em que o museu não foi na sua totalidade, mas foi em grande parte, as suas coleções foram em boa parte consumidas por um incêndio que se despoltou precisamente na Sala do Risco. O museu continuou a existir, enfim, com as peças que tinham sobrevivido àquele desastre, mas depois, em 1934, desliga-se da Escola Naval. A Escola Naval passará depois para o Alfeito, 1934, 35, 1936. A Escola Naval já está, efetivamente, no Alfeito. Os alunos já têm aulas, os futuros oficiais de Marinha já vão ter aulas no Alfeito. E há uma desligação, portanto, há uma separação, melhor, deste núcleo do núcleo duro da Marinha funcional. Do Museu de Marinha, da Escola Naval, instituição com a qual o Museu de Marinha tinha nascido Paredes Meias. O primeiro diretor do Museu de Marinha foi o comandante Henrique Quirino da Fonseca, um homem que comandou o batalhão naval em Moçambique durante a Grande Guerra, há precisamente 100 anos. Comandou o batalhão naval em Moçambique, portanto, no norte de Moçambique, e depois teve toda uma carreira ligada às artes e, sobretudo, à investigação dos navios, à investigação no campo da náutica. Foi um dos grandes pioneiros no século XX dos estudos da náutica e dos descobrimentos. O comandante Henrique Quirino da Fonseca foi o primeiro diretor do museu, portanto, do Museu de Marinha e do Museu de Marinha, agora com o nome Museu Naval, naquelas instalações. Portanto, foi o primeiro diretor após a separação do Museu da Escola Naval. E o que constatamos é que há uma data que também importa ter aqui em consideração, que é a data de 1948. Em 1948, o Museu de Marinha recebe uma grande doação de peças e uma grande doação de fotografia de um dos seus grandes beneméritos. Estou a falar de Henrique Monfoy de Seixas, um apaixonado da história naval, pela história naval, pelo mar, e que tinha inclusive uma oficina com modelistas e que durante 30 anos... E ainda hoje temos muitas peças em exposição. Ainda hoje temos aqui no museu modelos de navios que são dos melhores do mundo, que foram concebidos à escala e que de facto são considerados os melhores modelos de navios, nas várias tipologias de navios, os melhores modelos de navios do mundo. Isto para dizer que todo aquele espólio, mas não só, todo aquele saber que se encontrava inserido dentro da oficina, das oficinas, melhor, de Henrique Monfoy de Seixas, vai passar para a Marinha, até porque grande parte dos modelistas e das pessoas que trabalhavam com ele eram marinheiros, eram sargentos, eram praças e, inclusive, alguns oficiais também prestavam algum aconselhamento técnico. Portanto, o Museu de Marinha vai herdar todo esse espólio. E é importante dizer que
na sua doação, Henrique Monfoy de Seixas impõe como condição que aquelas coleções sejam mostradas ao público num espaço condigno, num espaço que propicie, de facto... Que acompanhe a qualidade das peças, não é? E uma abrangência de público para que se possa tomar contacto com a cultura marítima, e cá está, com aqueles fabulosos modelos de navios que agora o Museu de Marinha tem a sorte de ter à sua guarda. 1948. Ora, em 1949 o Museu de Marinha vai mudar de instalações e vai para o Palácio dos Condes de Farropo, que eu já aqui citei, situado nas Laranjeiras. Em 1949 abre ao público. Mas fica longe do mar. Mas fica longe do mar. E, aliás, aquelas foram instalações provisórias. Assumidamente. Assumidamente. E convém também referir que o museu, nessa altura, não tinha o título, não se denominava Museu de Marinha, era Museu Naval. Isto também espelha as alterações de denominação que o museu também foi tendo e foi consubstanciante também as suas alterações, quer das coleções, quer do próprio local onde estava inserido. E só para finalizar, repare-se, 1959 ele abre ao público, hoje, como nós denominamos, no Palácio das Laranjeiras, ou Palácio dos Condes de Farropo. E aí vai ficar até 1962. Também aqui já referi que... Foi um provisório longo, mas... Exato, porque não havia ainda as condições ideais, nem o local, ainda com as condições que se pensavam que seriam condignas para alocar o Museu de Marinha. Ora, que melhor local, senão o Mosteiro dos Jerónimos, um monumento, de facto, associado às navegações portuguesas e à chegada de vasta gama à Índia em 1498. Não, o sítio é épico e como vizinhos tem o planetário à vossa direita, o planetário da Gulbenkian, à vossa esquerda tem o Museu de Arqueologia, não é? Arqueologia. Sim, sim. O Museu Nacional de Arqueologia. O Museu Nacional de Arqueologia, que é vosso vizinho no mosteiro. E depois este museu fantástico divide-se em vários subnúcleos. Tem a exposição fixa, que se eu não me engano tem cerca de 7.000 peças. Depois tem mais de 17.000 peças. Mais de 17.000 peças. E depois tem exposições mais ou menos itinerantes ou que se vão alternando, incluindo a última que tem cá e que vai estar presente pelo menos até ao final do ano e que eu acho que é imperdível. Os nossos telespectadores têm mesmo que cá vir. Já vai com mais de 20.000 visitas e deveria ter muito mais do que isso, que é dos Vikings. Este aglomerado de peças e de ambientes, estamos, repito, na sala da Marinha Mercante, mas tem desde navegação de recreio, à história da navegação, à parte bélica. Como é que é gerir isto tudo ao mesmo tempo? Tocou aí em pontos que são fundamentais, de facto, para o Museu de Marinha e para a sua missão. O Museu de Marinha é um museu de Marinha e não da Marinha. E é um museu de Marinha porquê? Porque ele conta uma história que é a história da ligação do povo português, da comunidade portuguesa com o mar. Essa é a principal missão do Museu de Marinha, isto é, ilustrar, contar, disponibilizar a narrativa e as peças que ilustram essa relação próxima entre Portugal e o mar. O Museu de Marinha, como eu referia, é um museu de Marinha porque na sua exposição permanente tem peças que vão traduzir não só a ligação à Marinha de Guerra, mas também à pesca, à Marinha de Pesca, à Marinha de Recreio, à pesca longínqua. Agora até há investigação, vocês têm uma sala onde mostram já os robôs de investigação da Marinha para a busca hidrográfica e para a categorização dos mares e dessas coisas todas. Não sei se está a referir portanto, à exposição temporária que se encontra no pavilhão das Galiotas.
Das galiotas, não sei. A aviação naval. Não. Estava a falar da Marinha Moderna, onde já tem lá uma réplica de um robô de investigação, daqueles robôs que andam debaixo d'água, não é? Sim. Eu ia precisamente referir-me àquilo que é a missão do museu e àquilo que são as salas que constituem o Museu de Marinha. Portanto, o Museu de Marinha, muito embora o início das suas coleções e a primeira sala seja a Sala dos Descobrimentos, o Museu de Marinha vai muito mais além do que o período dos descobrimentos. E chega até aos dias de hoje, até à Marinha do século XXI, de facto. Nós temos a Sala dos Descobrimentos, temos depois a Sala dos Grandes Veleiros, temos a Sala dos séculos XIX, XX, em que é possível perceber de que forma Portugal fez a transição da vela para o vapor e da madeira para o aço e como é que adotou as novas formas de propulsão, mas depois também temos a Marinha no século XX, o papel que a Marinha exerceu na sociedade, quer ao nível científico, como referia muito bem, quer ao nível de apoio, ajuda, contribuição científica para as várias dimensões que a sociedade comporta, cultural, científica, honrando os compromissos, claro está, de Portugal, a nível internacional. A Marinha Portuguesa vai muito mais além do que defender a soberania do país. A Marinha Portuguesa tem um contributo fundamental, quer para a busca e salvamento, quer para a sinalização marítima, quer mesmo para o apoio às populações quando elas assim necessitam, quer mesmo para a ciência e o desenvolvimento da técnica. E tendo estas valências todas no museu, a nova coqueluche, e a que toda a gente deve vir visitar, é a nova exposição sobre o tempo em que a Marinha tinha asas. Estes novos projetos dinamizam o público, mas também dinamizam a equipa fica unida com novos propósitos de ter mais coisas para mostrar? Sem dúvida, o Museu de Marinha, eu agradeço a questão e a pergunta, porque o Museu de Marinha está a passar por uma fase de alteração, de mutação profunda, no sentido em que está a renovar as suas salas. Eu, antes de ir portanto, à questão que me coloca e antes de ir portanto, às exposições temporárias, que neste momento são duas, dos Vikings, Reis do Mar e 100 anos da aviação naval. Eu deverei, antes de mais, referir que o Museu de Marinha inaugurou a nova Sala dos Descobrimentos o ano passado, em 2006, e que foi um desafio para os nossos recursos humanos, técnicos. Mas nota-se essa preocupação. A Sala de Descobrimentos é a primeira de quem entra, não é? A seguir à entrada nobre. Já tem muito mais formatos digitais, uma iluminação mais cuidada. Exato. Esse cuidado nota-se na perspectiva do visitante. Deve ser um orgulho para a equipa esse trazer do museu para o século XXI. Sem dúvida. A Sala dos Descobrimentos, que tem uma museografia moderna, que proporciona uma maior interação entre as coleções e o visitante, também transmite, na base de um plano museológico moderno e inovador, aquilo que se pretende passar como discurso, aquilo que o Museu de Marinha pretende, dentro da sua missão, passar aos seus visitantes. E o que nós podemos observar quando visitamos aquela sala é, de facto, as peças que se encontram ali representadas e que nos vão transmitir a forma como os portugueses levaram a cabo os descobrimentos. Em termos técnicos, os navios que começaram por ser os navios que eram utilizados no comércio e na pesca, mas depois a evolução técnica que levou ao aparecimento da caravela, esse produto
português que permitiu Portugal efetuasse as navegações de uma forma mais segura. Cá está, o saber ir e regressar, fazer a torna-viagem de forma segura, e permitiu a caravela que se explorasse a costa ocidental africana e explorasse o Atlântico, sobretudo o Atlântico Norte, sobretudo a parte do Oceano Atlântico. Porque a seguir já foram os naus. Associado portanto, à costa ocidental da África. E depois nós conseguimos perceber de que forma é que houve aqui um incentivo, de que forma é que houve um estímulo que levou depois quer a uma evolução que vai culminar com a construção de grandes naus, bujudas, que vão mais longe, de forma mais segura e que regressam com mais material, com mercadorias que eram procuradas nos mercados europeus, mas também se diga que as viagens efetuadas por portugueses foram autênticos feitos. Só para dar um exemplo, a viagem do Vasco da Gama, a primeira viagem do Vasco da Gama à Índia, que abriu o caminho marítimo para a Índia entre 1497 e 1499, portanto, a expedição regressou unicamente com um terço das tripulações. Isto é, só dois terços das tripulações que foram nessa viagem, que regressaram. Em que a viagem foi efetuada pela nau São Gabriel, pela nau São Rafael, pela caravela Berro e inicialmente pelo navio de mantimentos, e pelo navio que apoiou inicialmente e logisticamente o início da viagem. Só um terço da guarnição, só um terço dos homens é que regressou a Lisboa, só regressou à Europa, um terço em 1499. E é tudo isto que está patente ao público. Nesta primeira sala. É todo este discurso referente àquilo que é o desenvolvimento técnico que propicia as navegações portuguesas, quer em termos de meios, quer em termos de instrumentos de navegação. O quadranto, o astrolábio. O astrolábio assemelhava-se para aquilo que é os nossos padrões de hoje em dia do GPS. Foi fundamental para que se chegasse mais longe, para que se explorasse o Atlântico Sul, para que se explorasse o Índico ou mesmo o Pacífico. E a Sala dos Descobrimentos, de facto, inaugurada no ano passado, teve um prémio à POM pela sua museografia extraordinária e pela forma como narra, como conta a forma como os portugueses efetuaram, em termos técnicos, as navegações. Outra sala que tem uma museologia fantástica está patente na exposição dos Vikings. Eu ainda não conheço, vou ver no final da entrevista a comemoração dos 100 anos da aviação na Marinha, mas a dos Vikings eu conheço e tem um ambiente fantástico, uma iluminação topo de gama, um cuidado com as peças fantástico. Como é que foi ter como é que é, mais do que como é que foi, como é que é ter esta exposição internacional aqui também convosco? Sim, foi outro desafio para a equipa do museu, que de facto arregaçou as mangas e trabalhou com o Museu Nacional da Dinamarca, propiciando, de facto, como referiu muito bem, uma exposição de cariz e de âmbito internacional, uma exposição que pela primeira vez veio para Portugal, mostrando mais de 600 peças do Museu Nacional da Dinamarca. Refira-se 600 peças originais sobre os vikings, sobre o povo viking. E repare-se, os vikings foram um povo que utilizaram o mar para se projetar. Não é? Os portugueses também, ao longo da sua história, usaram o mar com esse intuito, para se projetar, para aprofundarem a sua identidade, para contactarem com outros povos e com outras civilizações. E os vikings, cerca de 500 anos antes dos portugueses, iniciaram uma expansão marítima que os levou ao continente americano, à Groenlândia, a colonizar a Islândia,
e os levou, inclusive, às nossas costas. E há uma parte da história dos vikings que é uma surpresa para o público. Não concordaria comigo, Sr. Comandante? Aquele final em que nós descobrimos que os vikings não são os bárbaros e os guerreiros que nós imaginamos, mas que se transformam nos comerciantes que transportam tecnologia para toda a Europa e que acabam por entrar terra adentro em muitas regiões do Mediterrâneo, não é assim muito conhecido do público geral. Bem, os vikings eram um povo igual aos outros seus coetâneos, seus contemporâneos. Os vikings levaram a cabo incursões a partir do mar, sem dúvida. Mas o que ficou foi uma memória de destruição, eu diria, destruição em massa de populações costeiras, de feitos guerreiros maléficos para as populações com quem eles contactavam. E essa memória ficou na base das crónicas que chegaram até nós. Ora, as escavações arqueológicas, as campanhas arqueológicas que entretanto se fizeram ao longo do século XX e já neste século, mostram uma realidade totalmente diferente. Os vikings eram também um povo que vivia de e para o comércio. Os vikings viviam em pequenas comunidades que depois se agregaram em reinos que adotaram o cristianismo. Portanto, os vikings fazem parte daquilo que hoje, eu diria, a cultura que os vikings nos legaram, fazem parte daquilo que é hoje esta extraordinária diversidade cultural que é a Europa. E, como eu ainda há pouco disse, existem pontos de contacto, existem pontos que se associam a nós como povo marítimo que explorou o Atlântico, tal como os vikings, enfim, nós 500 anos mais tarde. Mas esta exposição dá-nos precisamente essa ideia, dá-nos essa diversidade de visões que é necessário ter em relação a um povo extraordinário que levou a cabo uma expansão, quer para a América do Norte, quer mesmo para o sul da Europa. E estes desafios, ter os vikings, ter esta exposição comemorativa dos 100 anos da aviação, é um esforço financeiro para o museu. O que é que as pessoas podem fazer para ajudar mais este museu a mostrar mais do que tem guardado? Bem, em primeiro lugar, o que as pessoas podem fazer é, de facto, nada mais grato para nós do que termos um público crescente, um público que se reveja nesta narrativa que aqui está desenhada, que aqui está patente ao público, nas peças que nós temos, patentes ao público. Nada melhor do que um público que nos visite. Agora, referiu aí dois factos que eu gostaria de explorar um pouco, muito sucintamente. O primeiro é de facto, em relação portanto, aos vikings, que foi de facto um desafio técnico, financeiro, enfim, até organizacional, para o Museu de Marinha e para a própria Marinha, mas que no fim congratulamos-nos com o resultado final e com as notícias que temos tido e com as apreciações que têm sido feitas sobre esta exposição. Eu gostaria também de falar um bocadinho sobre a outra exposição que está patente ao público, e uma exposição gratuita. Quem visitar o Museu de Marinha poderá visitar. Aliás, é um pormenor que eu iria terminar esta entrevista, mas que relembro. O Museu de Marinha é de entrada gratuita. Toda a exposição fixa é de entrada gratuita. Só se paga a entrada para os vikings, caso o queira fazer. O Museu de Marinha tem, portanto, na bilheteira, tem os vários bilhetes familiares, individual, enfim, para crianças, para jovens. Agora, depois, portanto, os visitantes também podem usufruir deste museu gratuitamente no primeiro domingo de cada mês. Okay. Ou então no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, ou no Dia da Marinha. A entrada aí é mesmo gratuita para o museu. A exposição sobre os vikings, a exposição temporária sobre os vikings, Guerreiros do Mar, essa não. Essa, de facto, é paga
porque, como referiu muito bem, foi um desafio também financeiro para nós, foi necessário, portanto, financeiramente, investir nesta exposição, que de facto é extraordinária, para termos cá a exposição. E aí, de facto, é preciso pagar para visitá-la. Mas a outra exposição que eu ia referir é a exposição dos 100 anos da aviação naval, que está patente ao público no pavilhão das Galeotas, um pavilhão que nós ainda não falamos aqui, entre as salas que temos, não é? O pavilhão das Galeotas, onde é que o público poderá observar em loco as galeotas reais que serviam para os reis e a corte nos séculos XVIII e XIX passear-se pelo Tejo, enfim, em lazer e para festas, e eram utilizadas para navegar no Tejo em dias festivos. Nesse pavilhão encontra-se ao público uma exposição sobre os 100 anos da aviação naval. A Marinha está a comemorar os 100 anos da aviação naval. Foi há precisamente 100 anos que um decreto, 28 de setembro de 1917, instituiu a aviação naval num contexto e, sobretudo, numa conjuntura muito própria, que é a conjuntura da Grande Guerra. Era necessário vigiar a costa portuguesa, levar a cabo a identificação da ameaça submarina e, com isso, como um historiador da aviação referiu, a aviação constituía o maxilar superior, sendo os navios o maxilar inferior, e seria a mandíbula, digamos assim, para defesa, identificação dos perigos e vigilância da extensa costa portuguesa. A aviação naval, de facto, iniciou-se em 1917, teve um primeiro período que vai até 1952, é depois integrada na Subsecretaria da Aeronáutica Militar. A aviação, repare-se, a aviação naval tem uma história gloriosa. Ela nasce em 1917, em 1922, Gá Coutinho e Sacadura Cabral estabelecem a primeira ligação aérea através do Atlântico Sul entre Portugal e o Brasil. Estamos quase a comemorar esse centenário daqui a 5 anos. Foi um feito extraordinário. Os raids levados a cabo pelos heróis da aviação naval ficaram nos anais da história da aviação. A ligação à Madeira, pioneira, as viagens aéreas aos Açores. De facto, a aviação naval teve um papel extraordinário, quer em termos de técnicos, porque trouxe mais-valias para a Marinha, quer em termos daquilo que foi, na altura, o orgulho, a identidade portuguesa, pelos feitos que se revelaram extraordinários para a história da navegação, da aviação. Lamentavelmente o tempo tem limites. Teríamos muitos assuntos para falar, temos mesmo muitos assuntos que poderemos rever numa próxima conversa, mas, Sr. Comandante, eu não posso terminar esta entrevista sem lhe fazer uma pergunta assim um bocado malandra, que é, se tivesse que salvar uma destas peças todas, destas 17.000, qual é que era a peça que o Sr. Comandante salvava? E isso, de facto, é uma pergunta matreira. Alguém que está ligado ao museu e que, enfim, que todos os dias, que todo o seu cotidianamente trabalha para que o museu, enfim, cumpra a sua missão de disponibilização ao público destas peças extraordinárias ligadas à história marítima e à cultura marítima portuguesa. Eu não elegeria uma em particular, como me parece óbvio, se me permite, mas há aqui peças, de facto, extraordinárias, há aqui coleções extraordinárias. Nós não falamos porque não houve tempo, se me permite também referi-lo, mas, por exemplo, o Arcanjo São Rafael é uma das peças mais emblemáticas deste museu, porque foi à Índia na primeira viagem de vasta gama à Índia em 1497-99, regressou, ficou na família dos Condes da Vidigueira, depois foi doado ao museu e, pelas datações, sabe-se que ficou, portanto, é dessa época. É uma peça, entre outras que nós temos, não é? Outras peças, como os hidroaviões, estão na coleção... que estão na coleção
nas galeotas, quer o primeiro avião, o FBA, o Frank British Aeroplane, que o Centro de Aviação Naval de Lisboa começou a operar, que lá se encontra, quer um dos aviões que fez a ligação, a primeira travessia aérea entre Portugal e o Brasil. Então temos aqui um conjunto de peças inesquecíveis. Um conjunto de peças inesquecíveis, e eu aproveitaria para finalizar dizendo... Pode finalizar convidando, ofereço-lhe aquela lente, olha assim bem fundo para aquela lente e convido os nossos telespectadores a visitarem este fantástico espaço. Eu finalizaria referindo o seguinte: visitem o Museu de Marinha. O Museu de Marinha tem as suas portas abertas para uma visita às suas coleções, às suas salas que contam a história marítima do povo português. Visite-se o Museu de Marinha e as exposições temporárias que neste momento estão patentes ao público, Vikings, Reis do Mar, e os 100 anos da aviação militar portuguesa. Mas também visite o Museu de Marinha integrado naquilo que é a cultura da Marinha, neste espaço extraordinário que é o Mosteiro dos Jerónimos, o Planetário Calouste de Gulbenkian, o Aquário Vasta Gama em Algés ou a Biblioteca Central de Marinha constituem a cultura da Marinha e constituem aquilo que é a relação da Marinha com o vasto público e com a sociedade em geral. Hoje estivemos à conversa e estaríamos muito mais tempo à conversa com o Comandante Carlos Valentim, o chefe do Departamento de Museologia do Museu de Marinha, aqui junto ao Padrão dos Descobrimentos, junto a este espaço fantástico. Não perca a oportunidade de vir visitar. Se vier visitar, tente procurar, porque ele tem muitas histórias para contar, ele conhece a coleção como poucos. Se o encontrar, aproveite e terá com certeza uma conversa fantástica aqui com o Comandante. Nós despedimos-nos, prometendo que para a semana voltamos com mais uma conversa com, tentando encontrar um convidado tão interessante como o Sr. Comandante. Até lá, volte connosco. Boas conversas.